Então aqui, gente, a gente já tem todas as partes já prontinhas, finalizadas, as corpinho, cabecinha, focinho, tudinho aqui separado, ajeitadinho, tá? Agora a gente chegou na hora de montar, né? Então vamos lá. Eu gosto sempre de iniciar a montagem pela cabeça, porque aí depois que você monta a cabeça, você junta ao corpo, né, através de costura e tudo, e aí fica mais fácil pra colocar as outras partes. Eu acho, assim, é o que eu faço, o que eu gosto de fazer, da maneira que eu gosto de fazer, mas logicamente cada qual tem o seu, né? Eu tenho até recebido, gente, muito comentário com dúvida, falando assim que essa parte da costura e tal é mais difícil. É assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: costurar, ela não é simples, né? Você crocheta tudo, mas quando você vai montar, costurar, e você sempre ficou torto, não ficou legal e tal. Mas eu já fiz alguns vídeos de costura aqui, até com mocinho, com prega-focinho e tal. Então, vocês podem ir lá, vou deixar eles linkados aqui. Se eu não me engano, acho que foi um vídeo de costura que eu fiz, eu não me recordo agora, mas eu vou deixar linkado para vocês irem lá e ver tudinho como que é. Lá eu usei um outro bichinho, mas a técnica é a mesma. Aí é claro que é o jeito que eu estou trabalhando, né, que eu faço no momento, mas aí se tiver alguma coisa diferente eu mostro pra vocês, mas não tem, assim, muita diferença. O que eu queria dizer pra vocês é porque às vezes eu escuto assim, mas a parte de costura é meio chatinha e tal. Mas, assim, uma coisa que a gente deve pensar é que pra gente ver a beleza do nosso amigurumi pronto, a gente tem que costurar, né? Tem que unir as peças, logicamente. Então, isso aí funciona pra gente como uma carga, assim, pra gente uma espécie de ajuda, né? Pra gente continuar aí trabalhando e fazendo essa parte da costura, que realmente é um pouco assim, mas ela que dá a beleza final do seu amigurumi, onde você pode botar os detalhezinhos, botar tudo da maneira como você quer. Então, sem mais delongas, aqui eu vou mostrar pra vocês como que aí eu vou só marcar, assim, com o alfinete, e aí a costura tá lá direitinho. Aí aqui, gente, no focinho, ó, eu botei aqui esse focinho aqui com trava de segurança. Aí aqui eu até usei uma técnica que eu vi, deixa eu ajeitar aqui o foco, porque a minha trava de segurança, que ela não é muito segurinha, eu não gostei muito dessa trava de segurança, não achei ela muito segurinha. Porque ela entrou bem facilzinho, sabe? Eu acho que a criança pode puxar com muita facilidade. Então, a gente queima um pouquinho aqui dessa parte aqui do focinho e dá uma achatadinha com tesoura mesmo, né? Porque aí fica molinha a borracha e aí você achata assim. Só com muito cuidado, logicamente, pra não provocar nenhum acidente. Aí eu coloquei aqui. Agora, dúvidas. Que número de focinho é esse? Não sei. Gente, eu não sei. Eu tenho um problema muito grande com esse negócio de numeração com focinho. Eu sempre comparo assim, eu acho que tá legal com esse olho, vai certo, assim, beleza. Aí eu vou e faço, mas eu não sei. Esse olho é o número 11, então eu acho que é o número 11, o focinho, não sei. Eu sou muito devagar pra isso, inclusive se alguém quiser me tirar essas dúvidas, pode comentar aí, porque eu já vi até algumas receitas, o olho é tal e o focinho é número tal, aí eu fico meio, e quem que é, como que é, porque eu não sei. Mas aí eu sempre faço assim por comparação. Mas é lógico, gente, que assim, eu coloquei aqui o focinho, ele não é obrigatório. Eu só coloquei aqui porque eu tenho guardadinho em casa aqui, procurei bonitinho, aí achei aqui pra colocar no cachorrinho. Mas isso não é obrigatório. Se você não tiver o focinho com linha de bordado, dá pra fazer, sabe a linha que a gente usa pra fazer sobrancelha e tal? Super dá certo, até porque a gente vai fazer aqui, ó, uma espécie de uma linha, sabe? Um acabamentozinho aqui, com linha de bordado também, então super tranquilo.
não há problema algum de fazer com linha. Você só não pode deixar de fazer, não tem esse focinho no encontro e tal, então não vou fazer. Nada disso, por favor. Eu acho que a gente pode fazer sim, sem nenhum problema. Então, vamos lá. Eu vou aqui coisar as marcações pra vocês e aí é só costurar. E também, além de... O que você vai precisar, né, pra fazer essa etapa? Alfinete. Alfinete é tipo... Eu tenho esses, tenho outros ali. Eu gosto muito de ter alfinete pra essas horas, pra gente trabalhar. E pra costurar, logicamente, agulha de tapeçaria. Pode ser essas de metalzinho, pode ser essas de plásticozinho também. Qualquer uma das duas aí super funciona. Aí vocês só escolhem o que vocês vão usar, o que for melhor pra vocês. Então, primeiro, gente, a gente vai aqui, ó, colocar o focinho. Aqui que tá ver onde que tá aqui aqui, né, onde que acabou a costura, tá? Aí coloca aqui mais ou menos aqui, ó, no meio dos dois olhinhos, assim, aqui nessa última carreirinha, mais ou menos aqui. Aí a gente põe aqui certinho, já que tem esse focinho aqui que eu coloquei. Qualquer coisa dá só uma giradinha nele, que aí funciona, dá certo. Mas se não tiver, como eu falei pra vocês, se for bordado, eu acho, se vocês forem fazer bordado, costura ele primeiro, marca ele primeiro e depois vocês bordam, né? Quando ele já tiver aqui colocadinho, bonitinho. Aí vem aqui com alfinete, dá aqui umas espetadinhas pra você marcar onde que você vai fazer aqui as costuras, né? Mais ou menos aqui, pode ir colocando. E quando, como eu já botei lá no vídeo, quando for faltando um pouquinho pra terminar de costurar o focinho assim, um pedacinho, aí você para e vem e põe enchimento no focinho, tá? Porque tá vazio, não tem enchimento nenhum. Aí põe um pouquinho de enchimento e termina a costura, normalmente. Eu até, nesse vídeo, tem até essa parte, assim, da costura. O legal do alfinete é porque, não gostei muito, então acho que tá assim, ou assado, ou tortinho, não sei o que, você pode ir consertando, né, o que você achar, antes de fazer a costura. E aí, você faz os seus acertos, o que você acha aí, e depois faz a costura, ok? Tem as orelhinhas, né? Então, aqui as orelhinhas tem aqui o fio pra costurar, beleza? Eu sempre coloco assim, ó, mais ou menos aqui em direção dos olhinhos, tá? Mais ou menos. Aí, eu venho aqui e também prendo com alfinete, pra gente ter uma noção de como que vai ficar o cachorrinho. Aí, eu venho aqui e prendo com alfinete. Assim, aí vem com outro ladinho da orelhinha e mais ou menos aqui na mesma posição, digamos assim, você tenta aí ver aí pelo olhinho e tal e seguir. Como é um trabalho artesanal, né, de paciência. Aí você marca, não ficou legal, tira os alfinetes, coloca de novo, sem problema. Tô fazendo dessa maneira até terminar aqui. Pronto, deixar aqui bem segurinho. Aí você, não achei legal, eu acho que tá muito pra cá, ou muito pra lá, e tal, não gostei. Vou fazer de novo. Aí, quando você achar que tá legal, aí você vem e costura, ó, porque todos têm fio aqui, põe na agulha de tapeçaria e costura. E primeiro você monta a cabecinha pra depois montar o restante do corpinho e tal, das outras partes. Então, aqui pronto, a gente já montou, a cabecinha, o focinho aqui, as orelhinhas, tudinho, já costurei direitinho, tá? Aqui, dessa forma. Aqui coloquei já o enchimento. E aí, faltam os detalhes, né, e tal, mas isso aí a gente vai fazer mais pra frente, quando tiver tudo costuradinho. Então, o que a gente faz agora? Cola aqui cola não, no caso, costura o corpinho, que tem fio aqui na cabecinha. É assim que eu faço, tá, gente? Eu gosto de primeiro montar a cabecinha, depois colocar o corpinho e depois, por fim, costurar as perninhas e bracinhos e tal. Eu acho que fica melhor, fica mais fácil de manipular, né? Assim, se tá tortinho, você consegue ver e tal, eu acho que fica melhor.
que eu vou botar uns alfinetes só pra vocês verem a marcação direitinho como que é, mas lembrando sempre, eu tenho até um vídeo aqui falando sobre costura e tal, e aí eu vou deixar aqui linkado pra vocês, pra quem quiser, quem tiver interesse. Aí, assim, no corpinho, tá? Então, vou colocar esse pra ele caber direitinho aqui no vídeo, afastar essas coisas aqui. Aí, você vem aqui, coloca aqui a perninha, uma perninha. Eu sempre, uma dica que eu dou pra vocês, eu sempre alinho ela mais ou menos aqui com um olhinho. Eu sempre faço isso, assim. Na verdade, eu não tô dizendo que seria, sei lá, a maneira correta, porque tá certo, tem que ser assim, de modo algum. Mas eu faço assim. Geralmente eu alinho, né? Então, aliás, todas as vezes, quando eu vou costurar bichinho, eu alinho com o olhinho, porque aí eu acho que rola. Aí depois eu averigo lá direitinho se vai ficar tortinho, se vai ficar... como que vai ficar. Eu venho aqui, põe a outra perninha, só alfineta aqui. O alfinete é bom pra você montar, assim, ver inicialmente. Depois você põe no cantinho que você deseja e costura, né, por fim, pra ficar assim, desse jeito. Aí, aqui, tudo, a gente deixou fio pra costurar. Aí, vem aqui, a gente põe, então, os bracinhos. Eu sempre ponho aqui a parte de onde a gente fez a troca de cor. Aqui, vocês lembram que a gente fez a troca de cor? Assim, pra dentro, pra não ficar muito perceptível, sabe? Assim, é só um detalhe, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. É um detalhe de acabamento que às vezes faz diferença, assim, na montagem final do nosso bichinho, né? Que essa é uma parte muito importante, que é a finalização, que eu acho uma das partes muito importantes, que vão dar a beleza e tal. A gente pode dar o toque da gente, a característica da gente como crocheteira, né? Pronto, aí fica assim. Aí aqui, aí tá desmontando aqui, mas não tem problema, por causa aqui dos alfinetes. Mas não tem problema. Aí aqui, no final, você coloca aqui o rabinho, tá? Vou alfinetar ele aqui também. Aqui no meio, aqui embaixo, dessa maneira aqui. Eu só quero mostrar pra vocês mais ou menos a posição de cada partezinha dessa, tá? Como que vai ficar a posição. Mas é lógico que aí vocês depois vão ver se ficou certinho, se ficou tortinho e tal. Vocês vão fazer da maneira como vocês acharem melhor. Ó, aqui já o alfinete caindo de novo. Mas enfim, fica desse jeito, tá? Aí a sequência que eu sempre indico é: depois da cabecinha pronta, aí costura no corpinho, depois, tira tudo, né? Depois de costurar do corpinho na cabecinha, aí começa as perninhas, os bracinhos e por último aqui o rabinho. Isso serve aqui, a gente fez pro cachorrinho, mas essa sequência, digamos assim, serve para todos os outros tipos de bichinho, né? Sempre dou preferência para montagem da cabeça, que eu acho mais importante, que aí vai dar o guia para todas as outras partezinhas. Então, é assim, a costura é feita com agulha de tapeçaria, assim como foi feita na cabeça, como eu já mostrei pra vocês. E os fios são todos aqui, que a gente deixou tudo direitinho pra costurar. Então, vamos lá. Gente, eu voltei aqui na hora de montar a cabecinha e o corpinho, que eu esqueci de um detalhe de falar pra vocês, tá? Mas já me lembrei, ainda bem que eu lembrei antes de fechar, porque eu sou meio esquecida mesmo, me perdoe. Mas, enfim, eu tenho duas coisas para falar pra vocês. A primeira coisa é o seguinte, como pra ele não ficar assim, pra não pesar a cabecinha, aí ele ficar, tipo, com o pescoço molinho, sabe? O que que a gente faz? A gente faz como a gente faz com bonecas, com outros bichinhos. A gente estrutura essa parte aqui. Então, pra fazer essa estruturação, eu particularmente, né? Magda, gosto de usar bastante cola quente.
Acho ele muito legal, muito prático de cortar. Você corta ali o tamanhozinho que você quer. Não tem problema. Eu gosto muito dele. É muito fácil de cortar com tesoura mesmo. Ele é bem maleável. Como um bastão desses mais finos, nem sei quantos milímetros. Tem um mais fino e tem um mais grosso. Mas independe isso, assim. Que eu tenho aqui em casa, esse fininho. Então, por isso que eu tô utilizando ele. Aí você vem aqui no corpinho, abre aqui um espacinho no meio do enchimento, coloca aqui, ó, o pedacinho de bastão de cola quente. E aí, antes de costurar, faz a mesma coisa aqui na cabecinha, também abre um espacinho no meio. E pronto, aí fica assim. Aí, quando você terminar a costura direitinho, você vai ver que ele vai ficar bem firme, né? Não vai ficar molenguinho assim, o pescocinho dele, que não é interessante, tá? Essa é uma dica bem legal. E a outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a mesma quantidade de pontos que a gente finalizou aqui no corpinho é a mesma quantidade de pontos que a gente finalizou na cabecinha. Então, a costura, ela se torna até mais prática, mais fácil. Porque você só coloca num pontinho lá e outro cá, um na cabeça e um no corpo, um na cabeça e no corpo e assim por diante. E chega no final e dá tudo certo, maravilhoso, sem problema algum. Então, são só essas duas diquinhas, assim, que eu queria... Essas duas coisas que eu esqueci de falar pra vocês. Ó, como eu falei pra vocês, já tirei aqui tudo. Eu tirei até com os alfinetes pra deixar ali no cantinho pra depois eu montar. Aí, a costura é feita com agulha de tapeçaria, tá? Eu uso essa daqui, mas também vou usar de plástico, que é essa aqui, ó. A que vocês tiverem aí acesso, independe, a que vocês utilizarem. Tamanho também, eu não tenho nada, assim, de dar alguma dica ou de falar alguma coisa pra vocês, ok? Então, vamos lá. Bem, então, aqui pronto, eu já fiz, ó, todas as costuras, como eu falei pra vocês, alfinetei tudo, tá tudo costuradinho. Agora, tem esse montaréu aqui de alfinete, que eu vou explicar pra vocês tudinho. O que é, né? Pra não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como se fosse um afundamento dos olhinhos. Só que na boneca, a gente também faz afundamento do sorrisinho junto com os olhinhos, tudo junto. Mas em casos de bichinhos, como o cachorrinho, enfim, outros bichinhos assim, que ele tenha focinho, a gente não vai fazer isso. Então, o que que eu faço? Eu pego uma agulha daquela... Eu não sei especificamente qual é o nome dessa agulha. Mas eu acho que é agulha de olho de boneca para olho de boneca, alguma coisa assim. Eu não me lembro, eu encontrei no armarinho. Essas grandonas assim. Aí ela tem aqui, onde passa o fio, bem grandinho. E aí, eu pego um pedaço de fio da mesma cor, no caso da cabeça. Aqui no caso é branco, mas poderia ser, enfim, da cor que fosse aqui, a cabeça do cachorrinho. No meu caso é branco, vai ser branco, tá? Então, eu venho aqui na parte de trás da cabeça, insiro a minha agulha, deixa eu dar aqui um foco melhor. Insiro a agulha aqui em qualquer pontinho, tá? E venho aqui, ó, deixa eu botar aqui a orelha pra cima. E venho com a agulha e saio aqui, onde tá marcado o alfinete, tá? Que eu exatamente marquei aqui, ó. Vou tirar aqui pra mostrar melhor. Sai de um lado e do outro, do olhinho. Nos dois olhinhos eu fiz isso. Então, eu saio com essa agulha aqui. E o legal dessa agulha é que ela também tem uma pontinha, tem que ter cuidado pra não se machucar. Então, é bem legal usar ela para fazer esse tipo de trabalho. E como ela é grande também, ela atravessa, tipo, a cabeça que é um pouco mais comprida. Na verdade, é mais larga, né? Aí você deixa aqui um pedacinho de fio e continua. Aí, você vem aqui e vai inserir a agulha nesse alfinete aqui. No caso, no verdinho aqui que eu fiz essa marcação. Eu fiz essa marcação aqui pra exemplificar melhor, mostrar melhor pra vocês. Mas, assim, quando você tá fazendo,
não tem nem necessidade tanto, porque você consegue ver bem direitinho onde que você tá colocando a sua agulha, então nem precisa dessa marcação, tudo bem? Mas eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Aí, você já vem aqui, ó, e sai nesse lado aqui, nesse outro alfinete, nesse amarelinho aqui, ó, vocês estão vendo onde que a agulha tá saindo? Bem aqui. Aí, já tira esse alfinete também. Aí, puxa aqui o fio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Aí, fica assim, atravessando o olhinho, mas se acalme que ainda não terminou, vai ficar tudo certinho. Aí, vem, insere a agulha novamente do outro ladinho aqui, ó, onde tá o outro alfinete. É só reto, tá? Inseriu ali, tirou o alfinete e vai sair com a sua agulha aqui atrás, no mesmo pontinho que você inseriu. É importante que seja no mesmo pontinho, ó, no mesmo lugarzinho que você começou a fazer essa inserção dos fios. Aí, dá aqui uma puxadinha, não precisa nem muito, só ficar assim. Aí, com a ajuda da agulha mesmo, de qualquer outra coisa pontudinha, a gente vai aqui segurar um pouquinho os fios pra não escapar e passar esse fio branco aqui pra debaixo do olhinho, ó, pra ele ficar assim, escondidinho. Aí, você vai fazendo esse processo em ambos os lados, assim. Fazer aqui nesse olhinho, para esconder bem direitinho o fio debaixo do olhinho. Você vai fazendo assim, com a pontinha da agulha, ou a sua tesoura for pontuda também, ó, fica assim mais ou menos, tá? Você pode fazer da maneira que você quiser. E a mesma coisa no outro olhinho, da mesma forma. Então, aqui pronto, ó, já fiz aqui deixa eu ajeitar o foco aqui de novo, pra ficar legal. Nos dois olhinhos, né? Nesse e nesse, tá tudo aqui, coloquei aqui pra trás com a ajuda da pontinha aqui da agulha. Aí, deixar ela aqui. Aí, eu venho aqui atrás, viro ele aqui atrás. Pego, então, aquele fiozinho, sabe? Que eu fiz que eu fui inserindo. E dou aqui um nozinho, assim, um com o outro. E faço uma forcinha pra ir repuxando aqui os olhinhos da maneira como eu quero. Não, ele vai dando uma afundadinha aqui. Aí, você afunda o tanto que você quiser. Você vai organizando, vai ficando assim, do jeitinho que você quer. Aí, eu acho que tá bom o afundamento, é assim que eu quero. Ó, aí você olha bem. Eu acho que é bem isso que eu quero. Beleza. Então, aqui eu dei aquele nozinho, dou um outro só pra dar uma seguradinha. Pronto. Aí, eu venho aqui, corto esse restinho de fio e com aquela mesma agulha, tá? Vem e coloca isso aqui pra dentro. Vem pra dentro da cabecinha pra não ficar perceptível. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Ó, vocês viram? Aí, sumiu, porque eu coloquei lá pra dentro com a agulha. E assim, a gente fez, então, aqui, ó, o afundamento do olhinho do nosso cachorrinho, tá? Se você quiser mais, se você quiser menos, isso aí vocês que escolhem. E essa mesma técnica vale para outros bichinhos também, tá? É a mesma coisa que você faz do mesmo modo. Então, feito aqui o afundamento, tudo arrematadinho, vamos para esses outros alfinetes, para vocês entenderem. Aqui são as expressões, né? Aqui as sobrancelhas, ó, que eu fiz aqui uma marcação, tá? Eu já mostrei outras vezes pra vocês como que eu faço, é só fazer aqui, passar uma linha e a outra e pronto. Esse fio, linha que eu uso aqui, é esse aqui, ó. Ele vem é um rolinho menor, eu nem sei. Vem de armário, agora eu não sei o nome, não lembro, não recordo, não sei se é Cleinha. Não sei, eu sei que fica assim no armarinho várias cores. Eu tenho várias cores, tem preta, rosa, enfim. Aí, mas uma das que eu mais utilizo é a cor preta para fazer as expressões dos bichinhos,
ok? E essa mesma, esse mesmo fio que eu mostrei pra vocês, que aí vocês podem vir aqui e fazer o focinho sem problema algum. Eu só coloquei o focinho, como eu disse pra vocês, eu tenho ele aqui em casa. E aí, eu coloquei. Mas caso eu não tivesse, faria bordadinho aqui, numa boa, com o fio, sem problema nenhum. Aí, você faz o focinho, o triângulo, né, aqui, e mais uma reta aqui, ó. Então, eu vou só fazer aqui essa parte do focinho pra ficar bem legal pra vocês. Seria aqui em qualquer parte do focinho. E eu vou sair com o meu fio aqui, nesse primeiro alfinete aqui que eu botei pra marcar. Nesse verdinho aqui, ó. Pronto, já vou sair aqui, eu vou tirar o alfinete, porque eu não vou precisar mais dele. E pronto, vou fazer só com uma perninha da linha, porque eu acho mais legal, que fica mais bonitinho. Eu gosto mais, mas enfim, né? E aqui eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse outro alfinete. Tirou o alfinete e já saio com ele aqui, no mesmo pontinho que eu inseri no começo, pra começar, ó, como que fica. Aí, aqui, pronto, já terminei aqui, já, é somente isso. Só um pedacinho mesmo de fio, não precisa muito, viu? Venho aqui, faço o arremate. Eu faço assim, né? Eu dou um nozinho, porque eu acho que fica bem seguro, assim, eu acho legal. Dou aqui um nozinho. Corto aqui o excesso de fio. Corto um pedacinho assim, ó. Só pra... o excesso mesmo, né? E eu venho com a agulha que eu tava trabalhando e passo isso aqui pra dentro, igual que eu fiz no afundamento dos olhinhos, ó. Pra não ficar esse pedacinho de linha aqui. Então, eu venho aqui, ensino qualquer ponto, assim, ó. E faço aqui, enfio pra dentro do focinho, pra não ficar aparente. E aí, pronto, aqui já tá pronto o nosso bordadinho. E você vai fazer da mesma maneira aqui nas sobrancelhas, pra fazer sobrancelhas. Insere em qualquer ponto. Eu gosto aqui de inserir, no caso, debaixo das orelhinhas dele, pra não ficar muito perceptível, né? Aqui, insere nesse que você fez a primeira marcação. Deixa eu botar aqui bem pertinho, só pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz a marcação. Ó, deixa eu ajeitar o foco pra ficar melhor aqui, pra indicar pra vocês como foi que eu marquei, né? Eu contei mais ou menos aqui, ó, duas carreirinhas, né? Dois pontinhos aqui do olho pra cima. E na mesma carreirinha, só que eu botei aqui embaixo. E agora eu vou inserir a agulha aqui na parte de cima. E por dois, tá? Só por dois pontinhos também. Aí, eu vou insiro aqui desse lado e já saio nesses alfinetes do lado de cá. Pronto, aqui. Aí, puxo com calma, não precisa força. E faço da mesma maneira desse outro lado. Vou inserir aqui onde eu marquei, onde eu fiz aquela marcação. Pronto. Aí, quando eu inserir aqui a agulha, já venho e saio pra cá. Aqui onde eu iniciei o meu trabalho. Onde eu iniciei aqui, ó, que eu inseri no mesmo pontinho, no mesmo lugar. É importante que seja no mesmo lugar pra ajudar na hora de você arrematar. Pronto, aqui. Aqui o fio tá pequenininho. Coloquei pouco fio, mas enfim. Pronto, aqui, ó. E aí, você só dá uma ajustadinha, mas aí ficou já a sobrancelhinha. Dá assim, um charme, né? Dá uma beleza com as expressões feitinhas. Pronto, então, aqui feita a sobrancelha aqui direitinho. Tá aqui o fio, eu vou só arrematar do mesmo modo como eu fiz no focinho. E colocar ele aqui pra dentro e fica assim. Então, gente, aqui, ó, eu finalizei ele. Agora chegou a hora da risada, tá? Mas eu vou explicar tudinho pra vocês o que é o óculos, tudo, como que é. Eu achei muito bonitinho, mas é claro que isso tudo aqui que eu coloquei, a bandaninha, eu chamo isso de bandana, nem sei qual é o nome certo, mas o babado, enfim. A gravata, né? No caso aqui eu coloquei, é do meu gosto, né? Porque eu gosto. Mas, que eu gostei, achei bonito. Mas, isso é opcional. Se vocês quiserem fazer ou não fazer, ou fazer outra coisa, tudo bem, tá? É só uma sugestão
que eu trouxe. Agora, deixa eu falar aqui pra vocês, contar a história de tudo. Eu moro, gente, aqui em Manaus. Então, aqui em Manaus mesmo, nos armários, eu nunca nem vi esse óculos aqui. É um óculos específico pra amigurumi. Ele é de plástico, ó. Eu até rio, porque meu esposo, ele até brinca que eu compro muita... Às vezes, muita coisinha e deixo guardada, assim, tipo, olhinho diferente e tal. Mas eu gosto de ter essas coisas. Por isso que eu tenho, às vezes, eu tenho um focinho que combina, que dá certo. Porque eu compro e deixo guardadinho. E aí, num certo bichinho eu uso, tá? E foi o que aconteceu com esse óculos aqui. Eu achei ele na internet, no Shopee, no aplicativo. Não me lembro a loja, mas lá eu sei que tem vários. É Olho para Amigurumi, se vocês quiserem buscar lá e ver. Eu não me recordo a loja que eu comprei. Ou que tem muitos armarinhos também, que às vezes eles têm, e às vezes também tem alguns perfis, algumas lojas que são especializadas em coisas para amigurumi, acessórios para amigurumi. Também eu acho muito legal, porque lá a gente encontra muita coisa, tudo bem? Aí eu comprei, então, esse óculos aqui e prendi aqui, ó. Deixa eu botar aqui bem de pertinho para vocês verem. Prendi com o mesmo fio que eu usei aqui para fazer as expressões. Foi o fio que eu usei aqui para prender, ó. Esse mesmo fio aqui, tá? Só foi aqui na minha medida mesmo, não teve marcação. Só coloquei aqui, costurei e prendi direitinho para não soltar ou para criança não puxar. E essa parte aqui da gravatinha, né? Eu fiz da seguinte maneira. Deixa eu botar ele aqui no cantinho para eu explicar para vocês. Eu peguei aqueles pedacinhos de tecido, né? Eu escolhi essa estampa no armarinho aqui mesmo em Manaus. Tem mais ou menos 11,5 centímetros por 11,5. É um quadradinho assim. Me desculpe, assim, os cortes não estão muito bem feitos. Gente, assim, a minha mãe é costureira, mas ela ri muito, porque eu não tenho essas especialidades, eu não tenho máquina de costura, eu não sei costurar, né? Então, eu faço o crochê, mas eu não sei costurar. E foi minha mãe que me ensinou o crochê. Mas eu não sei costurar, e aí eu não aprendi isso. Ela tentou me ensinar, mas eu nunca consegui aprender. Então, não rio das minhas coisas, mas eu faço, assim, algumas coisas, mas é só mesmo... Eu vou meio assim, porque eu já vi ela fazendo algumas coisas, meio que vai dando certo, sabe? Mas eu não sei nem fazer roupinha de boneca, eu fazia quando era criança. Era mais a minha mãe, porque eu sou péssima pra essas coisas. Mas, enfim, aí eu cortei aqui o quadradinho, bem mal cortadinho mesmo. Aí você vai aqui, ó, e une assim, ponta com ponta. Desse jeitinho aqui, ó. Faz aqui uma espécie de triângulozinho. Só que pelo lado, lado avesso, né? Não é o lado direito. Aí, como eu falei pra vocês, eu não tenho máquina de costura. Mas quem tem máquina de costura, eu acho que isso aqui é uma costura muito simples, né? As pessoas até têm mais conhecimento do que eu. Então, eu peguei aqui uma agulha de costura, aí eu ponho assim certinho, e eu venho aqui e vou costurando. É uma agulha normal, tá, gente? Eu escolhi essa cor aqui, branca, mas por conta que eu acho melhor pro tecido e tal, e não sei o que. E você vai aqui vai costurando, né? Essas pontinhas esses ladinhos aqui, que eles não estão costurados, que eles estão soltos. Aí você vai costurando assim, na mão mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não tenho máquina, acredito eu que isso é uma costura muito, muito simples para quem tem aí máquina de costura em casa, quem faz isso, né? Eu acho que é muito simples, não tem problema algum. Nem sei, na verdade, se eu tô fazendo da maneira certa. Eu fiz assim, porque, não sei, eu acho que é assim, eu acho que eu vi a minha mãe fazendo assim. Enfim, aí eu vou fazendo aqui os pontinhos, os menores, maiores, não tem muito tamanho, não. Aí eu venho aqui, ó, tá até pequenininho, mas aí você pode botar um pedaço de linha maior. Aí pronto, aqui, né, costurei, tá?
Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui um palito de... Nem sei o que é, de churrasco que tava aqui, mas pode ser cana, qualquer coisa. Aí, você não fecha toda, ó, fica aqui fica abertinho, né? Fica um buraquinho. Aí, você vem com esse... Eu usei esse palito aqui. Aí, você vai assim, ó, virando ele pro lado correto, até chegar aqui. Eu vi a minha mãe fazendo assim, eu acho que foi a minha mãe que eu via fazendo assim. Mas eu não sei se é certo, como eu já disse pra vocês. Acredito eu que quem é costureira, admiro muito as costureiras, demais. Eu acho, assim, uma arte. Elas cortam tudo certinho e fazem tudo rapidinho. E eu não sou. Enfim. Aí, fica assim, vira assim, ó, a pontinha direitinho e tal. Aí, fica assim, pronto, viradinho. Aí, eu venho aqui e dou mais ou menos aqui enfio aqui pra dentro, sabe? Das bordinhas, assim. Ó, pra ficar mais ou menos igual. Ficar bem unidinho aqui as pontas. E venho aqui com o pedaço de fio e vou terminando o pedaço de linha. E aí, termina a costura, tá? Aí, fica assim, ó. Fechadinho, tá? Não fica bonito, se você quiser pôr um ferro aqui, é bom pra coisar bem a costura. E aí, depois eu vim e coloquei aqui no pescocinho, assim, e costurei aqui, com essa mesma linha, sabe? Costurei no cachorrinho. E foi assim que eu fiz. Dessa maneira que eu queria mostrar pra vocês, com bem detalhes, pra vocês não se assustarem. Mas foi assim. Se é a maneira certa, como eu já falei, não sei se é a maneira certa, se tem outra maneira. Se vocês tiverem podem me dizer aí, comentar. Foi dessa forma que eu fiz. Ah, Magda, eu posso colar isso aqui? Eu não sei costurar, assim como você, eu também não sei costurar. Nem fazer isso, nem quero fazer isso. Pode, sim, você pode usar um cola-pano e fazer aqui, e colar aqui as bordinhas, e depois só avessar pra ficar direitinho assim, ficar bonitinho. Pode. Eu preferi não colar, porque esse cachorrinho aqui, eu já vou aproveitar dele, já prontinho assim, ele faz parte do meu enxoval, né? Como vocês sabem, eu tô gestante, então ele vai fazer parte do meu enxoval, do bebê, né? E na verdade, eu não gosto, assim, pra disponibilizar ou vender pra crianças, de usar cola, não acho legal, mas é uma opinião minha, sou eu, não tô dizendo nada que é tóxico, que faz mal de modo algum, mas eu não gosto. Então, eu prefiro costurar, tá? Mas por conta disso, quando é pra pessoas assim, que eu sei que são pessoas mais velhas, aí eu uso cola sem problema algum. Mas pra criança eu não gosto, não gosto muito, ok? Então, é assim, ó, que eu fiz, né, essa partezinha aqui da gravatinha. É lógico que tudo fica a critério de vocês. Se vocês querem fazer, se vocês vão querer qual estampa, enfim, tudo fica a critério de vocês. Foi dessa forma que eu fiz e queria compartilhar com vocês essas dicas, né, que eu acho legal. Então, antes aqui de finalizar o vídeo, eu gostaria de ler um versículo. Deixa um versículo aí. Que se encontra em João, capítulo 4 e versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Então, aqui, dito isto, lido esse versículo aí da palavra de Deus, eu quero aqui mostrar pra vocês já finalizado o cachorrinho. Me perdoe que eu coloco assim, mas é porque, como ele cabe aqui na câmera pra mostrar direitinho aqui pra vocês, porque ela é pertinho, aí é a maneira que fica, mas aí ficou desse jeitinho aqui. Eu particularmente achei ele muito fofo, muito lindo, ele fica sentadinho, bonitinho aqui, ó, o rabinho dele. Eu utilizei essas cores, mas é claro que são só sugestões, sempre digo isso. E vamos medir aqui pra gente ver
qual o tamanho final aqui do nosso cachorrinho. Aqui, ó, ficou com mais ou menos 22 centímetros, tá? De comprimento aí. Muito legal, ele fica, como eu falei pra vocês, ele fica sentadinho, é ótimo, ó, pra decoração, que nem eu vou fazer, né? Eu vou utilizar ele na decoração e, posteriormente, se Deus quiser, o bebê vai poder brincar à vontade, porque nada que tem aqui é de machucar, ou enfim, ou de trazer algum perigo, tá? Espero que vocês gostem, peço que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, que compartilhem o vídeo, que comentem e que fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.